Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um texto do professor Olavo de Carvalho. O título do texto é O Abandono dos Ideais. E aviso desde logo que vou deixar o link para a leitura na descrição do vídeo, caso vocês queiram lê-lo depois deste vídeo, né? Se ainda não leram, se ainda não conhecem, etc. Esse texto é uma apostila do curso Introdução à Vida Intelectual de 1987. É um texto que eu conheci há alguns anos e ao qual eu retorno algumas vezes, ao qual eu recorro, porque é um texto que me ajuda a recalcular a rota, não é? Recalcular a rota do que eu realmente devo fazer e como o que eu realmente devo fazer está na minha circunstância. Mesmo que eu não enxergue isso, mesmo que eu veja às vezes certas oposições, há oposições que são reais, mas há oposições que nós mesmos colocamos, não é? E isso por um mecanismo que o professor Olavo descreve neste texto, descreve e nos ajuda a desmontar, né? Esse mecanismo do ideal desiludido, né? Do ideal, entre aspas, que entra em confronto com o real, entre aspas também, e que precisa ser abandonado, ou que precisaria ser abandonado. Aquela desilusão, né, que muitos de nós conhecemos quando temos necessidades prementes que precisamos realizar, e às vezes parece que o que mais nos importa fica de lado. Como se as tensões fossem um impedimento completo para isso. E ao invés de ficarmos humildes, né, ao invés de nos arrependermos, no sentido que eu já vou explicar aqui, e recalcularmos a nossa rota, né, com base na veracidade do ideal e ao mesmo tempo na circunstância que temos, o que nós condenamos é a própria realidade em si. Já vou explicar. Na apologia de Sócrates que eu tenho aqui do meu lado, o Sócrates disse aquela frase famosa que uma vida não examinada não é digna de ser vivida, não é? Essa frase é muito importante porque não se examina a própria consciência e a própria vida de uma vez por todas. É algo a que nós precisamos recorrer frequentemente, é por isso que na fé católica nós temos a prática do exame de consciência e da confissão. É algo absolutamente necessário para nós. Por quê? Há algumas forças, né, de dentro e de fora, como o professor Olavo disse, que nos puxam para fora dessa rota que nós entendemos ser a verdadeira, que nós sabemos ser a verdadeira, e que por isso nós aderimos a ela em algum momento. E nós precisamos nos relembrar dos motivos pelos quais aderimos a essa rota. E como é ela que é essencial para a nossa vida, que vai dar a unidade de vida que estamos buscando. E um texto como esse do professor Olavo é um excelente mecanismo de exame de consciência. Justamente porque essas forças que atuam sobre nós, as quais sempre nos deixamos levar, elas não nos arrastam contra a nossa vontade, mas elas vão como que amortecendo a nossa consciência, e assim nos arrastam, nós vamos deixando nos levar por elas. São como que tentações justificadas. Eu queria ter feito tal coisa, eu tinha esse objetivo, mas eu não consegui porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava cuidar dos meus filhos, porque eu precisava não sei o que. A gente conhece essas justificativas. A gente sabe que, em boa medida, em parte elas são verdadeiras. É a vida nos convocando a fazer coisas que são importantes para nós, mas que não por isso devemos abandonar aquilo que de mais verdadeiro encontramos na realidade. Até porque esse sentido que nós encontramos, que nós vislumbramos e que nós perseguimos, é o que fundamenta
todas essas atividades mais práticas, por assim dizer, que nós temos que fazer. Né? Por isso que, em parte, essas forças, elas realmente exercem uma pressão sobre nós, mas não é uma pressão determinada, é mais uma tensão. Por ideal, o professor Olavo diz o seguinte: denomina-se ideal a síntese em que se fundem numa só forma e numa só energia a ideia do sentido da vida e a do preço de sua realização, as duas coisas juntas. Disse que um homem tem um ideal quando ele sabe em qual direção tem de ir para tornar-se aquilo que almeja, e quando está firmemente decidido a ir nessa direção, como se diz em espanhol, contra vento e maré. Às vezes, parece que o ideal custa caro demais. Todo ideal é caro. Né? Existe um preço a ser pago por ele. E nunca é um preço pequeno. Né? Afinal de contas, é o preço da nossa vida mesmo. Que nós encontramos algo que vale tanto quanto, pelo menos, ou mais do que a nossa própria vida. Né? Por isso que é algo a que nos devotamos, a que servimos. Né? Antes de algo que nos presenteie ou algo a partir de que recebamos qualquer recompensa. Se é uma recompensa, é de realizar aquilo. E esse ideal, e esse preço, muitas vezes, em diferentes momentos da vida e por diferentes circunstâncias, que nós pensamos ser caro demais, ser alto demais. É aí que podem entrar as tentações justificadas do ideal. Né? Quando nós o consideramos caro demais, ou que, por outros motivos, nós não conseguimos dedicar tudo quanto gostaríamos de tempo, de esforço a ele. Né? O que nós fazemos diante disso? Nós achamos que o ideal é falso, nós cuspimos nele, viramos as costas para ele, colocamos debaixo do tapete como se ele não existisse, como se a nossa aspiração de vida mesma não existisse, né? Como se a nossa vida deixasse de palpitar. É isso que nós fazemos? Não necessariamente, mas é isso que nós somos e ainda seremos várias vezes tentados a fazer. O ideal nos dá, explica o professor Olavo, uma coesão da personalidade. Por quê? Pelo seu caráter de síntese projetada para o futuro, ergue-se como um tribunal soberano e neutro para a arbitragem de todos os conflitos do presente, que ali se resolvem e superam de modo que mesmo as tendências mais antagônicas da alma possam convergir num só ímpeto ascensional. E ele prossegue: o ideal é, por isso, condição indispensável para a coesão da personalidade, que sem ele se dispersa em aspirações fortuitas e esforços etéreis. Quantas vezes nós já não nos confundimos acerca do nosso esforço, acerca de quem nós somos e queremos ser? Quantas vezes nós nos confundimos quanto ao que devemos nos entregar por inteiro? E normalmente, quando isso acontece, nós não estamos inteiros nem uma coisa nem outra. Parece que a gente está pela metade, dividido. Porque a nossa própria personalidade está confusa, caótica, sem a coesão que lhe dá o ideal. O ideal tem um poder coordenante voltado para o futuro. Aquilo que o William Maria chama de projetivo, não é? E um poder curativo voltado sobre o passado. Isso aqui é fascinante. Muitas vezes são essas forças, algumas das forças que tentam nos arrastar, vamos colocar assim. Se o ideal tenta nos puxar para cima ou nos dá essa capacidade ascensional, essas outras forças a que me refiro, muitas vezes negativas ou algumas enxergadas de modo negativo, podem nos arrastar para baixo, tentam nos arrastar para baixo, certo?
E me chamou muita atenção quando o professor Olavo falou desse poder curativo voltado sobre o passado que o ideal tem. É um poder curativo porque é um poder de humildade. A gente já vai ver que uma das formas de se trair ou se abandonar o ideal é pelo vício capital da soberba. Que é um vício capital que nos tenta muito quando pensamos no nosso passado. Muitas vezes até como um certo mecanismo de defesa quanto aos traumas que temos. Como que passamos um julgamento estritamente negativo ao nosso passado, à nossa história de vida. Para talvez não termos que enfrentá-lo. E, no entanto, esse poder curativo dado pelo ideal ao passado requer necessariamente a humildade. O professor Olavo diz também que o ideal precisa de uma imagem da meta. Né? Isso aqui na segunda página. Ele diz o seguinte: mas o desejo que move a alma não pode ser despertado por uma simples ideia abstrata, por verdadeira que seja. Ele necessita de imagens plásticas, sensíveis, que lhe deem como que uma presença antecipada do seu objetivo. Ou seja, em termos tomistas, o bem tem que ser conhecido para ser amado. Isto aqui se trata da educação ou formação da imaginação, da qual eu já tenho falado várias vezes, de modos diferentes e em contextos diferentes. Até no último vídeo, não é, sobre Fantásticos, de George MacDonald, eu falei sobre o batismo da imaginação do C.S. Lewis. A gente precisa tomar contato, de algum modo, com aquilo que vai ser o nosso ideal, com o modo de vida que vai se aproximar do modo de vida que queremos ter. Talvez nós não tenhamos esses modelos pessoalmente ao nosso dispor. O que é que nós temos que fazer, então? Nos formar imaginativamente para que tenhamos esses modelos. Para que nós consigamos enfiar na nossa cabeça de que essa vida que nós queremos no fundo, por mais custosa e difícil que ela seja, é possível. É uma vida possível. Se vocês querem um exemplo imaginativo disso, está na minha aula sobre Sotileza, de José Maria de Pereda. Depois eu vou colocar o vídeo como sugestão aqui no final, sobre Sotileza. O que nós temos ali, eu vou repetir em parte o argumento, mas é para ilustrar este argumento do professor Olavo, que me parece fascinante. É o sujeito que, como diz o narrador, não era mau por natureza, mas ele estava acostumado ao trato ruim com as pessoas ao seu redor. Então, quando ele conhece uma casa com gente do mesmo ofício que ele, os pais dele, mas gente que não falava mal de ninguém, gente que tinha a hora certa para comer, gente que não desprezava os outros, gente que era humilde, ele enxergou esse modo de vida como possível para ele e ao mesmo tempo como desejável. Ele enxergou esse modelo em pessoas justamente porque eram próximas dele. Ele não olhou para o capitão do navio, ele não olhou para as pessoas ricas, não. Ele olhou para pescadores como ele, para gente que usava a mesma linguagem, que tinha o mesmo vocabulário, mas nunca para falar mal de ninguém, nunca para desprezar a vida, mas para afirmá-la. E ele viu que de algum modo era bom ser assim. Ele quis ser assim. Ele lutou para ser assim, o Cleto. Um personagem que eu adoro, um dos meus favoritos da literatura, justamente por causa disso. Aqui nós temos esse exemplo dessa imagem plástica e sensível que dão ao ideal como que uma presença antecipada do seu objetivo. Se alguém que não é muito diferente de mim o alcançou, eu também posso. E no que essa pessoa é próxima a mim? Na sua capacidade, no seu intelecto, no seu poder econômico? Não necessariamente. O que vai aproximar essa pessoa que realizou o ideal, que me encanta, né, é especialmente a humildade dela. A humildade em admitir aquele custo, né, a humildade em persistir nas suas intenções e a humildade em recalcular a rota sempre que necessário.
É pela humildade que eu vou ver que ela é parecida comigo. E, não sei, talvez seja uma pessoa muito mais velha que eu, não venha conhecer os seus defeitos, eu não venha ter uma amizade no sentido igual mesmo que ela. E talvez ela seja muito mais madura do que eu quando eu a conheça, não é? Mas de algum modo eu vou perceber essa humildade, né? Diz o professor Olavo, não basta que a meta seja verdadeira, não basta que a meta seja verdadeira, é preciso que seja bela. Mas não basta que seja bela, é preciso que seja verdadeira e justa. E a beleza, ou seja, essa manifestação, essa imagem plástica e sensível que nós vamos ter do ideal, ela consigo vai trazer, ainda que intuitivamente, sua veracidade e justiça para nós, aos nossos olhos. E contemplando essa beleza, essa possibilidade de vida que queremos alcançar, meditando sobre ela, trazendo ela sempre na nossa consciência, é que nós conseguiremos até elaborar em palavras os seus aspectos de veracidade e justiça. Eu trouxe uma frase do Wendell Berry que me pareceu casar muito com isso que o professor Olavo falou. Como podemos ter algo melhor, pergunta Wendell Berry, se não imaginamos isso? Como poderemos imaginar se não esperamos? Como poderemos ter esperança se não tentamos realizar? O esforço, a contemplação requerem um esforço imaginativo. Aqui nós temos duas coisas. Eu mencionei para vocês que talvez nós não tenhamos esses modelos ao nosso redor, certo? Acho que a primeira coisa que eu tenho que observar acerca desses modelos que nós não temos que olhar para eles necessariamente, e nós já vamos ver porquê, como modelos de triunfo. Porque isso poderia fazer com que nós tendêssemos ao desânimo. Até porque se essa pessoa acreditar no seu próprio triunfo quanto ao ideal, já vai ter um problema ali. Porque o ideal aponta para uma perfeição constante nessa vida, para uma possibilidade de aperfeiçoamento constante nessa vida. E, portanto, para uma humildade de se reconhecer que, conquanto se tenha decidido trilhar esse caminho, ainda não se chegou. Portanto, os nossos modelos, em primeiro lugar, se nós os encontramos pessoalmente, tem que ser modelos de esforço em direção ao ideal. E é por isso que eu falei da humildade como essencial nessa nossa visão, contemplação do modelo. Para além disso, se não tivermos ao nosso alcance esses modelos, ou mesmo que os tenhamos e eles sejam limitados, nós temos ao nosso alcance imaginativo, e aqui entra o esforço da imaginação, que vai ser essencial tanto para os modelos pessoais quanto para os outros, que é o da literatura, por exemplo. O exemplo da literatura para formar a nossa imaginação nessas possibilidades de vida. No livro Imagem da Vida Humana, o William Marias tem uma expressão muito boa, que as obras de ficção, e aí se refere aos contos, aos romances, às obras cinematográficas, os filmes, servem para nós como ensaios de vida. E, de algum modo, preparam-nos para essas circunstâncias. E podemos dizer que também nos preparam para que nós alimentemos o nosso ideal, alimentemos com verdade, com veracidade, por meio da beleza que eles nos comunicam. E talvez, em muitos dos casos que eu analisei no meu curso de Introdução ao Romance Católico, traga-nos o exemplo da tristeza, do vazio, que é a traição do ideal. E também como acontece essa traição do ideal. Que aqui o professor Olavo traz de uma maneira analítica, mas que alguns romances podem trazer de modo poético. E aí sim, de um modo belo. Enquanto não estejam retratando algo que em si, ações humanas que em si sejam belas, o modo de retratar é, e por isso é obra de arte.
Ariano Suassuna fala disso, da arte do belo, arte do feio, etc., no seu livro Iniciação à Estética. Tá? O ideal é como que a encarnação da aspiração. Diz o professor Olavo. Aqui, o ideal, na página 2 ainda, é o caminho pelo qual as aspirações individuais de felicidade distribuem-se nos sulcos já abertos da realidade exterior, saem da redoma do sonho e ganham um corpo no cenário maior dos fatos e das coisas. Ou seja, o ideal necessariamente precisa encarnar. Ele precisa da circunstância. Eu não tinha pensado nisso, mas até eu vou repetir a citação do Anodos, aqui em Fantásticos, do George MacDonald, que eu fiz no vídeo passado. Como essa viagem ao mundo das fadas, essa formação da imaginação, ou, se se quer, o emprego da imaginação, como um instrumento de conhecimento, como mais uma faculdade humana que nos aproxima da verdade, fez com que o Anodos, personagem principal e narrador de Fantásticos, integrasse o ideal à sua vida, ou constatasse que o ideal tem que se encarnar na vida cotidiana, nos sulcos já abertos da realidade exterior. Eles já estão abertos, e nós nos deparamos com eles. Como que o próprio ideal demanda esse encontro com a realidade. Diz o Anodos: o meu ideal se transformou em minha vida, já que anteriormente minha vida consistia... Acho que vocês escutaram esse programa. Já que anteriormente minha vida consistia em uma vã tentativa de contemplar, se não meu ideal em mim mesmo, pelo menos a mim mesmo no meu ideal, a projeção contrária. Anodos imaginou que já fosse quem ele gostaria. E tendo imaginado que ele já era, que ele já tinha conquistado esse ideal de algum modo, ele se tornou um personagem caricato. Como disse Ortega, na citação que eu vou repetir, porque tem muita relação com esse texto do professor Olavo, ele se tornou cômico, se tornou uma caricatura. O ideal, diz o professor Olavo, é a bússola que assinala para a alma uma direção firme e constante por entre as incertezas. Ou seja, aqui é pressuposto que haja as incertezas, que nós nos enfrentemos com elas, que haja essas tentações justificadas e que haja tensões para a realização do nosso ideal. O ideal, diz o professor Olavo, na passagem da página 2 para a página 3, é a medida efetiva do tempo existencial, o padrão de intensidade e profundidade da significação dos momentos. Por isso que eu disse que é tendo o ideal presente na consciência, que nós conseguiremos fazer aquelas atividades, realizar aquelas tarefas que a vida nos demanda em cada momento e estarmos inteiras nelas, mesmo que pareça que elas nos afastam daquilo que queríamos fazer, não por uma mera fantasia, mas por acreditarmos ser parte do nosso ideal. As próprias circunstâncias, as demandas constantes da vida, são um chamado para a encarnação do ideal, que é o sentido da vida, propriamente falando, que também é a vocação. Esses três termos, ideal, sentido da vida e vocação, podem vir juntos na nossa conversa. Tá certo? Então eu só olhei aqui para ver se não descarregou de novo. Como que acontece, então, o abandono dos ideais? Primeiro, pela exaltação imaginativa. Isso aqui o professor Olavo tira do Paul Diel. O ideal da perfeição pode ser corrompido ou desviado basicamente de duas maneiras. Paul Diel chama-as exaltação imaginativa e banalização. Um pouco da exaltação imaginativa nós já vimos como Anodos, no começo da sua jornada pela Terra das Fadas. Diz o professor Olavo, a exaltação imaginativa é um estado em que a mente, embevecida com o seu ideal,
se identifica mais ou menos inconscientemente com ele e atribui a si as perfeições que a ele pertencem, como se já as tivesse realizado. Antes de continuar meu raciocínio, eu vou repetir a citação do Ortega que eu fiz no vídeo anterior. Está aqui na página 87 das Meditaciones del Quijote. Essa é a edição das edições livres, tá? Original no espanhol. De querer ser a crer que se é já, vai a distância do trágico ao cômico. Este é o passo do sublime ao ridículo. A transferência do caráter heróico da vontade à percepção, ou seja, na vontade eu estou projetando aquilo que eu quero e fazendo o meu esforço, porque eu sei que eu ainda não atingi aquilo, que eu sempre tenho algo para melhorar, que amanhã vai aparecer uma nova tensão e que eu preciso me esforçar pelo bem que eu quero, pela pessoa que eu quero me tornar. Portanto, essa transferência do caráter heróico, que é a tentativa de lidar com essas tensões para a encarnação do ideal, da vontade para a percepção, ou seja, eu acredito que eu já realizei aquilo, causa a involução da tragédia, o seu desmoronamento, a sua comédia. A miragem aparece como tal, miragem. Por isso mesmo, continuo já com o professor Olavo, sua alma experimenta como num choque de retorno um sentimento de estranheza e impotência perante o mundo, que não cede, como ele esperava, aos seus encantos ou poderes. Quando ele acredita que já realizou esse ideal, que já o encarnou na sua própria vida, que ele já é, por isso que eu falei que a medida dos nossos modelos pessoais, em grande medida, é a humildade, e eles não são modelos de esforço antes que de conquista, porque eles têm consciência disso. O jeito acredita que já é. Isso aqui é não ter sala do falhanço da vida, do fracasso existencial e da frustração, porque a realidade insiste em não ceder a essa pretensa vocação já abraçada integralmente, a esse pretenso sentido já encontrado na sua completude. Quando a vocação e o sentido da vida são aqui incompletos, são uma jornada. Por isso nós somos homo viator. E assim o seremos até onde sabemos, pelo menos até a morte. Pelo menos até a morte. Ortega enfatiza esse aspecto da tragédia, que é se deparar com as tensões, muitas vezes extremamente fortes, e lutar contra elas. E lidar com elas, melhor dizendo. Então eu vou trazer outra citação dele. Longe, pois, de originar-se na fatalidade, o trágico, é essencial ao herói querer o seu destino trágico. Ou seja, querer lutar contra as tensões. A tragicidade ou a tragédia não está naquilo que é fatal e que vai dominar o sujeito. Não, está numa circunstância que lhe foi dada e a qual ele tem que se enfrentar, a qual ele tem que poner cara, como se diz em espanhol, a lecho pecho. Por isso, olhada a tragédia desde a vida vegetativa, ela tem sempre um caráter fictício. Toda a dor nasce de que o herói se resiste à resignação de um papel ideal, um papel imaginário que ele escolheu. O ator no drama, poderá se dizer paradoxalmente, representa um papel que é, ao mesmo tempo, a representação de um papel, mas, nesse último caso, a sério. De todos os modos, a volição libérrima inicia e engendra o processo trágico. É a vontade livre que inicia e engendra o processo trágico. E este querer, criador de um novo âmbito de realidades que só por ele são, a ordem trágica é naturalmente uma ficção, para quem não tenha mais querer que o da necessidade natural.
o qual se contenta com somente aquilo que é, que se deixa arrastar pela circunstância. E tenta renunciar ao exercício da sua vontade, portanto, à sua responsabilidade. É aquele que, tendo acreditado que já realizou o ideal, tendo caído nessa involução da tragédia à comédia, se depara com os obstáculos do meio. Se depara com a circunstância, com esses sulcos que já estão na realidade, melhor dizendo, e os toma como obstáculos que não deviam estar aí para ele, que afinal já está fazendo a sua vocação, já está realizando. Como assim? Como assim? Tem esse obstáculo aqui. Como assim eu tenho que atender a essas necessidades? Então, é tudo mentira. E, diz o professor Olavo, nesses obstáculos contra a realidade, pode acontecer que o sujeito faça, ao contrário do passo de humildade tão necessário, o passo soberbo de uma inversão de valores. Isso é muito grave. Como, porém, isto, ou seja, o reconhecimento da realidade e da sua limitação, implicaria a humilhação de voltar atrás nas críticas e a renúncia à independência afetada, a mente só consegue a reintegração forçada mediante o artifício de operar uma inversão de valores. Ao invés de abandonar somente a atitude de autoexaltação, passando a uma postura de humildade perante o ideal, ela vai, ao contrário, desidentificar-se do ideal para poder abandoná-lo sem perder o sentimento da sua própria superioridade. Não sou eu que sou insuficiente, preciso me esforçar mais. Não, isso é tudo mentira, entendeu? Esse negócio de Deus, de religião, de amor, isso é tudo mentira, cara. Me enganaram. Me enganaram. A vida é só um interesse, é só o aqui e agora. É só atender as minhas necessidades. É só vaidade. Depois acabou tudo.